Heróis da fé ou assassinos em massa. Por séculos, as cruzadas foram vistas de uma forma quase romântica. Mas uma tese bem contundente propõe uma visão radicalmente diferente. Uma visão que defende que elas foram, na verdade, um dos primeiros grandes atos de terrorismo da história. Vamos mergulhar nesse argumento. Toda a nossa análise aqui vai se aprofundar na obra Cruzadas, o Terrorismo Católico, do autor Lucas Banzoli. É um livro que desafia de frente essa narrativa heróica e o que a gente vai fazer é explorar os pilares dessa argumentação. Olha, por muito tempo, historiadores como David Hume não tinham a menor dúvida. Para eles, as cruzadas eram basicamente isso, o monumento mais duradouro da loucura humana. Essa era a visão consolidada. Então, o que foi que mudou? Pois é, o que mudou é que, mais recentemente, surgiu uma nova onda, uma nova narrativa que tenta, digamos, repaginar essa história. Tenta transformar o que era visto como loucura em uma defesa heróica. É exatamente contra esse revisionismo que o livro de Banzoli se posiciona. E para a gente entender essa desconstrução, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender a tese controversa do livro. Depois, investigar os reais motivos por trás das cruzadas. Em seguida, analisar a brutalidade dos atos e, por fim, avaliar o legado que elas deixaram. Vamos lá. A tese central é ousada. Essa visão romântica das cruzadas não seria história de verdade, mas sim uma ficção moderna. O que o autor busca fazer é resgatar a visão crítica que, ironicamente, era o consenso original entre os historiadores. O argumento principal é que essa imagem heróica é, na verdade, uma grande farsa. Uma farsa que transforma, e aqui são palavras do próprio autor, bandidos, assassinos e terroristas em salvadores da pátria e heróis da civilização, ignorando um volume gigantesco de evidências históricas. Certo, então, se não foi uma guerra santa por motivos puramente religiosos, o que foi? Para Banzoli, a resposta está numa teia bem complexa de poder, dinheiro e controle papal. Esquece a ideia de um motivo só. A tese aponta para uma verdadeira tempestade perfeita. A Europa estava superpovoada, cheia de nobres violentos que precisavam ser exportados para algum lugar. Some a isso a ambição do Papa de dominar a Igreja Oriental e, claro, a promessa irresistível de ouro e terras. A estratégia, segundo o livro, foi genial e, ao mesmo tempo, muito cínica. O Papa Urbano II simplesmente pegou toda aquela violência interna que estava destruindo a Europa e a redirecionou. Ele deu aos nobres uma missão divina para justificar o que eles já faziam: saquear e guerrear. E aqui tem um dado que, para Banzoli, é a chave de tudo. A população da França, que era a principal fornecedora de cruzados, mais do que triplicou nesse período. Para o autor, as cruzadas não foram só uma guerra, foram uma válvula de escape demográfica para evitar um colapso social interno. Bom, com esses motivos em mente, a execução foi de uma brutalidade sem tamanho. O livro documenta uma trilha de sangue que não fazia distinção entre o inimigo muçulmano e, qualquer outra pessoa que estivesse no caminho. E o mais chocante é que as primeiras vítimas nem foram os muçulmanos. A fúria dos cruzados começou em casa, na Europa, com massacres terríveis contra comunidades judaicas na Alemanha. Isso muito antes de um único soldado pisar na Terra Santa. A brutalidade chegou a níveis que são até difíceis de imaginar. O livro cita um cronista da própria cruzada que escreveu sem rodeios sobre canibalismo em Maarra. Relatos como esse, de quem estava lá, simplesmente destroem qualquer noção de uma guerra nobre. Mas talvez o ponto que mais reforce o argumento do livro, a maior traição de todas, tenha sido essa: cristãos atacando cristãos. Na Quarta Cruzada, os guerreiros sagrados saquearam Constantinopla, a maior cidade cristã do mundo na época, com uma selvageria que chocou a todos. E a reação do Papa? Condenação, horror. Não. De acordo com a análise do livro, o Papa Inocêncio III viu o massacre como a vontade de Deus, porque servia a um interesse maior da Igreja de Roma, a submissão total da Igreja Oriental. Certo. Com motivos cínicos de uma execução brutal, qual foi o resultado final de tudo isso? O livro argumenta que o legado das cruzadas não foi de glória, mas sim de um fracasso completo e absolutamente catastrófico. Aqui a gente vê o choque de narrativas bem claro. O revisionismo fala em salvação da cristandade, a tese de Banzoli aponta um fracasso militar que fortaleceu o inimigo, um lado fala em defesa heróica, o outro em agressão não provocada. De um lado, fonte de glória, do outro, uma mancha permanente na história. Os resultados a longo prazo foram um verdadeiro desastre.
As cruzadas não apenas falharam em seus objetivos, mas, segundo a tese, criaram problemas que duram até hoje. Elas aprofundaram a divisão entre os cristãos, enraizaram o antissemitismo na Europa, abriram feridas profundas com o mundo islâmico e, na maior das ironias, acabaram unindo os inimigos que pretendiam derrotar. O livro encerra com uma citação devastadora do historiador Jacques Legoff. Depois de todo o sangue derramado, de toda a destruição, o único fruto concreto que os cristãos trouxeram das cruzadas foi o Damasco. Uma conclusão que nos força a perguntar, no fim das contas, valeu a pena?